Finalmente, fiz o cenário completo. Refinei ele em cada detalhe. Hora de botar a mão na massa. Fazer pessoa por pessoa, os figurantes e... Peraí. Ah, não. Olha o tempo. Será que eu vou conseguir terminar ainda esse ano a minha comic? Ou esse mês? Se tem uma coisa que eu faço na hora que eu tô produzindo a minha HQ, é otimização. Ou seja, desenho de uma forma que eu tenha menos trabalho e leve menos tempo. O que eu quero dizer com isso? Eu não desenho o cenário por completo. Algumas vezes. Até porque, às vezes, não tem como evitar. E esclarecendo aqui, eu não tô criticando quem faz o desenho completo de um cenário. Até porque ainda é uma arte muito bonita. Faz detalhe por detalhe, cada parte do cenário. Mas no meu caso, já que eu estou bem ansioso para poder fazer essa minha primeira comic, eu acabo otimizando muitas vezes na hora de fazer o cenário. Ainda mais que pro meu caso é muito fácil fazer um cenário. E eu não tô me gabando porque eu sei desenhar cenário, eu não sei desenhar cenário. Mas eu tenho um jeito e é o que vamos ver. Certo, coloquei do lado o quadro, ele está incompleto, né? Porque não tive tempo, estou com outros focos. E aí o que acontece? Por pura e mera coincidência, eu coloquei aqui um quadro que tem dois extremos. Pelo menos na minha visão são dois extremos. Dois quadros aqui que eles se repetem, e eu digo isso com o cenário, e logo abaixo o quadro em que ele é mais detalhado. É um quadro com cenário amplo, ou seja, mais figurantes, mais pessoas para colocar na cena. E o que eu vou falar aqui pode ser um pouco óbvio para algumas pessoas, mas eu ainda sinto a necessidade de falar. Por isso que eu vou pegar a nossa timeline aqui, porque o Ibis Paint tem essa função muito boa de gravar tudo, e eu vou parar aqui. O que tem nessa cena? A gente tem um esboço por cima do cenário, e sim, já tem um cenário pré-pronto em 3D, o que eu não vejo problema, né? Se você vê problema, pois bem, tô aqui, né? Cenário pré-pronto, inclusive, por incrível que pareça, coloquei aqui apenas 3 ângulos do cenário, né? Pré-pronto. Os outros quadros eu não vou desenhar cenário, né? Exceto que nesse quadro do lado, onde até coloquei o diálogo aqui vazio, que eu vou já explicar porquê, né? Esse quadro do lado aqui só está em branco porque eu não preciso repetir o cenário pré-pronto aqui, sendo que eu vou desenhar por cima. Eu até poderia fazer isso, mas ia dar trabalho. Então, otimização. E aí chega a parte dos balões de diálogo. Porque o que acontece? Ele também é um fator que influencia no cenário. Ou seja, eu preciso separar ele em uma camada superior a todas as outras. Porque o que acontece? A camada dos quadros, ela era para ser a primeira, por cima de todas. Porque tudo que tiver debaixo dela tem que ficar dentro dela. Nada pode sair do quadro. A não ser que seja um quadro muito específico. Aí a gente realmente sabe que as coisas saem do quadro. Mas não é esse o caso. Por isso que eu crio uma camada que a partir de agora a primeiríssima camada é a camada dos balões de diálogo, porque ele se sobressai sobre todos. É aí que ele influencia o cenário. Tanto que eu coloquei aqui, né, somente os diálogos. Eu posteriormente vou colocando aqui os balões, como a gente pode ver aqui. Você pode ver que eu coloco os balões, né? Já que eu estou usando o Ibis Paint, eu só uso a ferramenta de círculo oval, que aí ele vai fazer do jeito que eu quiser, né? O formato que eu quiser. Na vez de eu usar um círculo perfeito. Ali embaixo é a mesma coisa. A diferença é que não tem cenário. Então, eu só adianto porque eu já tenho um esboço. Eu tenho um esboço nesse antepenúltimo quadro, né? Vamos dizer assim. E tá aqui o personagem com a colher na mão. Como eu já tenho um esboço dele, eu vou ter uma noção de como é que vai ficar esse diálogo. Então, é mais fácil adiantar logo uma caixa de diálogo para depois, qualquer coisa que ficar debaixo do balão de diálogo, eu já vou lá desenhando e não me preocupo com os detalhes. Até porque ele vai sumir, né? Vai ser como passar atrás da minha cabeça aqui, vai sumir. Ah, inclusive tá aqui uma visualização muito melhor do meu esboço, né? Eu tenho aqui o personagem segurando, até por isso que não tem nenhum esboço debaixo desse quadro amplificado, né? Desse quadro que tem uma visão ampla. E aí chegamos na parte de finalmente construir o cenário. No caso, os 2 primeiros, que serão replicados. E aqui é muito simples, simplesmente eu vou passando a linha
Vou fazendo do jeito que o cenário já foi pré-pronto, só que como ele é apenas uma ilustração em 3D, preciso adicionar os detalhes que convém a ele. Porém, não cometam esse erro que eu acabei cometendo. Porque, como eu falei para vocês, o balão de diálogo fica por cima de tudo para poder ele se sobressair e influenciar o cenário. Eu acabar não desenhando. Eu acabei desenhando com o balão de diálogo por cima, ligado. Devia ter ligado a visualização. E aí eu ia poder desenhar ele por completo. Por isso que acabou acontecendo isso. E eu não me toquei, só fui me tocar depois. Pois é, o cenário ficou comprometido. Não cometa esse erro. Desligue o balão de diálogo. Mas isso aqui é simples, é um cenário pequeno, então a preocupação é de menos. Por isso que aqui eu vou só passando a linha, botando a cor, a rachura e pronto. Tá feito o cenário, tá replicado. Simples, mamão com açúcar. E aí, como vocês podem ver, é mais fácil depois só colocar o personagem por cima. Inclusive aqui nosso protagonista aqui com uma touca, porque eu usava, uma touca na época da escola. E aí, por fim, a gente vai pro outro extremo, que é o cenário completo. Vocês podem ver que, como é um cenário parado, não tem diálogo, não tem... É um cenário único. Então eu só vou saindo fazendo por cima. Aí aqui é aquela parte chata, que inclusive me deu uma certa dor de cabeça para fazer esse cenário, porque é muita coisa, é muitas pessoinhas. E aí eu vou adicionando pessoa por pessoa. Não precisa ter um padrão, pelo menos eu acho que não precisa, porque são figurantes. E aqui está, nosso cenário completo, texturizado. Só falta terminar de fazer o resto. Posso trazer a finalização desse quadro. No fim das contas, desenhar o cenário por completo ou não, aí fica por sua conta. Na minha visão, eu ainda acho que ter pelo menos a prática de desenhar, de tu tá lá com a mão na massa, já tá bom. Pelo menos sai do lugar, não fica só no papel. Até porque para você que ainda não começou a fazer a sua comic, por alguma razão, se você não tem ideia, se você não sabe como começar, arruma um jeito, escreve no livro, faz esboços, mas desenha. Se você não acha que sua arte é boa, então desenha. É simples. Muito obrigado e até a próxima.